Boa noite. Vamos tratar hoje sobre o intervalo intra-jornada. Aquele previsto lá no artigo 71 da CLT, a mudança trazida aí com a reforma trabalhista em 2017. Perfeito. Um dos grandes pontos que vieram, a reforma trabalhista veio trazer com relação a esse artigo, foi a sua forma de pagamento e a sua natureza tributária. Ou seja, hoje o pagamento desse intervalo intrajornada suprimido, ele tem cunho indenizatório. Ou seja, suponhamos que a empresa resolva conceder para o funcionário, vamos supor que o empregado trabalhe em jornada de 8 horas e ele tenha um intervalo aí de 1 hora de intervalo diariamente. E a empresa resolva suprimir dele 20 minutos de intervalo, ou seja, ele só vai gozar o intervalo dele de repouso e alimentação ali de apenas 40 minutos. O que a empresa tem que fazer hoje? Efetuar apenas esses 20 minutos, certo? O pagamento desses 20 minutos acrescido de 50%, e esta verba vai ter cunho indenizatório. E claro, se ela tem cunho indenizatório, ela não vai ter incidência para fins de FGTS, não vai ter incidência para fins de INSS, não vai incidir sobre aviso, férias, décimo e repouso semanal remunerado, entre outras verbas que nós formos analisar. Perfeito? Sendo que, antes da reforma trabalhista, seguindo como exemplo dessa situação que eu falei, onde o funcionário vai folgar apenas 40 minutos e a empresa vai fazer com que ele trabalhe 20 minutos, antes da reforma trabalhista, o que a empresa tinha que fazer? Pagar toda a 1 hora do empregado e não só apenas os 20 minutos. Ou seja, se pagava 1 hora por empregado, com acréscimo de 50%, e essa verba tinha cunho salarial, ou seja, incidia FGTS, INSS, e incidia também para as verbas de férias, décimo, repouso, entre outros. Perfeito? Então, isso foi a grande mudança que veio trazer a reforma trabalhista. Perfeito? Ou seja, hoje a supressão com a reforma, nós devemos fazer o pagamento apenas no período suprimido acrescido de 50% e o cunho dessa verba é indenizatório. Perfeito? Cabe ressaltar um ponto interessante. Nós sabemos que o intervalo, como regra, para quem tem uma jornada de 8 horas, o intervalo, vamos imaginar 1 hora de intervalo. Essa 1 hora pode ser reduzida hoje para apenas, vamos supor, 30 minutos diariamente, a empresa pode conceder? Pode, desde que tenha o aval aí do órgão competente do Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, né? Concedendo essa redução do intervalo. Só que para isso tem toda uma vistoria por parte do Ministério do Trabalho, onde vai verificar se a empresa tem refeitório, se o funcionário trabalha constantemente horas extras, entre outras regras. Então essa é a possibilidade prevista no artigo 71 quanto à redução para o intervalo menor. Perfeito? Sendo que aí tem contrapartida, se nós formos analisar, olhando pelo lado do empregador, o que o empregador pode fazer se ele não quiser utilizar, se não tiver refeitório, se não tiver nada disso? A empresa pode se valer do artigo, ela pode se valer do artigo 611-A da CLT. O artigo 611-A, trazido com a reforma trabalhista, o texto do inciso 3º, o que ele vem dizer? Que a empresa pode reduzir esse intervalo intrajornada em meia hora. Ou seja, se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva. Ou seja, isso aí, se o empregador quiser hoje reduzir, além de uma, vamos supor, apenas conceder meia, é possível perfeitamente, desde que esteja previsto em acordo ou convenção coletiva. O ponto que nos chama a atenção quanto a essa questão dessa redução desse intervalo, nós nos perguntamos assim, mas isso é possível? Isso aí vem afrontar a própria linha de raciocínio que se tinha antes da reforma, concordo? Antes nós tínhamos essa questão do intervalo
como norma de saúde, né? Higiene e segurança, uma questão perfeita. Norma de higiene, saúde e segurança. Só que tem um detalhe, o artigo 611B da CLT, ele veio justamente ressaltar, deixar claro que quando se tratar de intervalo entre a jornada, não constitui, ou seja, esse intervalo, esse instituto, ele não constitui normas de saúde, higiene e segurança. Perfeito? Ou seja, veio quebrar a linha de raciocínio antes da reforma trabalhista. E nós nos perguntamos hoje, de fato, qual a finalidade real do intervalo entre a jornada. Não é repouso, não é alimentação. Vem cá, e o repouso não tem a ver com higiene mental, saúde, olhando por esse lado, não tem a ver com norma de segurança, ou seja, um trabalhador trabalhar sem intervalo é sinônimo de acidente de trabalho em determinadas atividades, ou seja, nós devemos analisar sempre, uma dica a vocês, analisem os artigos da CLT, até para implantar. Nem sempre o fato de estar escrito na lei, eu entendo da seguinte forma, para isso que nós temos princípios, para isso que o direito, ele traz princípios, e muitas das vezes, o que está na lei vai contra os princípios, e às vezes nós temos que nos valer dos princípios para poder balancear o que é certo e o que é errado. Perfeito? Fica a dica aí, espero que todos gostem do vídeo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Um abraço, boa noite. Deixa um like lá, isso incentiva a elaboração de novos vídeos. Obrigado, boa noite.